E hoje a gente vai para a aula de número 11 e nós vamos falar sobre a comunhão e a missão conciliadora da igreja. Eu convido você, por favor, para se colocar em pé para a gente fazer a leitura do texto em Atos capítulo 2 e o versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Qual que é a base principal de tudo que a gente vai falar aqui? E falando de aplicação, a gente sabe que é aquilo que tem que entrar em nós, que tem que ficar muito claro no nosso entendimento. Estamos falando de comunhão. Temos que entender de onde vem essa comunhão. Essa comunhão é um fruto do amor de Deus. Não é a comunhão que nos leva ao amor de Deus. É porque nós já temos o amor de Deus em nós, é que nós teremos comunhão. Você entendeu? Não é a comunhão que nos leva a conhecer a Deus e conhecer o amor de Deus. A gente ama o nosso próximo e tem comunhão com ele, porque primeiramente a gente já recebeu o amor de Deus em nossa vida. Então a comunhão é o fruto do amor de Deus em nós. Então alguém que ainda não desfrutou verdadeiramente do amor de Deus, nunca poderá ter a comunhão. É impossível ter comunhão sem antes primeiro ter conhecido o amor de Deus. Não é um esforço humano, vamos falar sobre isso, mas é uma ação do próprio Deus em nós, que se torna também uma característica singular da igreja, ou seja, é uma característica única da igreja. É algo que distingue a igreja de Cristo de qualquer outra instituição nesta terra. Por que não dizer que esta igreja, constituída por Jesus Cristo, ela é o canal perfeito de Deus para manifestar o seu amor para a humanidade. Nós, como igreja de Jesus Cristo, recebemos o amor de Deus para comunicar o amor de Deus através da comunhão. Vamos lá. Primeiro, vamos definir o termo comunhão e as bases dessa comunhão para a igreja. Temos que saber o que é a comunhão, na verdade. Em segundo lugar, vamos descrever as 5 expressões da comunhão, ou seja, como é que essa comunhão se manifesta, são as expressões da comunhão. E em terceiro lugar, nós vamos explicar a comunhão aplicada dentro do corpo de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 42 até o 46, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos, alegria e singeleza de coração. Só essa leitura aqui já foi uma pregação e tanto, né? Efésios capítulo 4 agora, vamos lá. Versículo 1 até o versículo 6. Rogo-os, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Você vai entender o porquê está falando de tanto de todos. Presta atenção. Observando a igreja primitiva, analisando a igreja primitiva, fica muito claro que a comunhão era
não vou dizer segredo, porque estava bem exposto. Era a chave do progresso. A comunhão abria portas para aquela igreja. A comunhão possibilitava aquela igreja a crescer. Isso fica muito claro em Atos capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam na comunhão, e os efeitos da comunhão eram claros, eram evidentes naquela igreja. De maneira que o texto vai dizer que o Senhor multiplicava aqueles que haviam de se salvar. Então nós temos que entender logo de início que a comunhão é o ambiente para o crescimento da igreja de Jesus Cristo. Tem muitas coisas, eu diria, que são molas para o crescimento da igreja. A oração, a pregação da palavra, o evangelismo, aí vai. Tem algumas molas que impulsionam o crescimento da igreja. Mas eu preciso dizer também que a comunhão é o ambiente para o crescimento. Porque o oposto da comunhão, que é a desunião e alguns outros antônimos, vai agir justamente de maneira contrária ao crescimento da igreja, ou limitando o crescimento, ou então trazendo evasão dos membros, ou seja, trazendo a redução do corpo de Jesus Cristo. Então a comunhão é o ambiente necessário para o crescimento, porque podemos orar, podemos ter a pregação da palavra maravilhosa, podemos ter uma equipe de evangelismo nota 10 como a gente tem aqui, podemos ter louvores lindos como temos aqui, podemos ter coisas maravilhosas que impulsionam o crescimento de uma igreja, mas sem a comunhão não veremos crescimento. Poderemos ver fluxo de pessoas, é diferente. Uma coisa é o fluxo de pessoas, outra coisa é o crescimento. Por exemplo, se você sair daqui durante o dia e ir ao centro, você vai ver um fluxo de gente, é ou não é? Para lá e para cá, para lá e para cá, e é um fluxo muito grande de gente, que você já não vai ver no domingo, onde as ruas ficam quase que vazias. Porque esse ambiente aqui é um ambiente que as pessoas não querem permanecer. Passam para cumprir uma necessidade, para ir a uma loja, para ir pagar alguma conta. Então tem o fluxo, mas não tem a permanência. A mesma coisa a igreja. A gente pode ter dons maravilhosos na igreja. A ação do Espírito Santo em destaque na igreja. Podemos ter coisas que agreguem e chamem pessoas até a igreja. Mas se não tiver o ambiente da comunhão, todo mundo vai passar por aqui e vai embora. Se é que vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Podemos ter elementos maravilhosos, pregações inspiradas pelo Espírito Santo, conversão de almas, mas se não tiver o ambiente da comunhão, fala comigo, ambiente da comunhão, eu diria que a gente poderia até parar por aqui, não falar mais nada, se a gente entender só isso. É só isso que eu quero que você entenda aqui hoje, que a comunhão é o ambiente para o progresso da igreja de Jesus Cristo. Todos nós, como membros do corpo, como obreiros do corpo de Cristo, podemos trabalhar duro, orar, botar a cara no pó e dizer: Senhor, tem misericórdia, salva as almas, meu Deus. Aí Deus está falando: eu vou salvar a alma nessa igreja aí desunida? Eu vou salvar a gente nessa igreja desunida? Onde ninguém entende ninguém, ninguém gosta de ninguém. Não estou falando que é o quadro da nossa igreja, misericórdia. Eu estou conjecturando. Eu estou falando em tese. Eu estou dando um exemplo bastante extremo para a gente refletir na realidade. Quem me entende, diga glória a Deus. Mas se a nossa igreja estiver desse jeito, não tem problema. A gente vai se humilhar diante de Deus, vai pedir a misericórdia. Se a gente tiver que aceitar Jesus de novo, eu não tenho problema. Mas precisamos ter comunhão uns com os outros. Este é o ambiente do crescimento da igreja. Com todo respeito, tem igreja que não tem pregação da palavra, não tem adoração que preste, não tem nada, mas cresce, porque tem comunhão. Você já notou isso? Prega heresia, quando prega, a adoração é bagunçada. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Você é bem grandinho já. É tudo o contrário, não tem doutrina, que a gente se gaba tanto que a nossa igreja tem doutrina, e vamos continuar tendo em nome de Jesus. Mas eles crescem porque tem comunhão. Comunhão é a chave do progresso. Não estou legalizando o que há de errado,
naqueles que não pregam a palavra ou que pregam heresias. O que eu estou falando é que eles estão fazendo o que a gente não está fazendo. Aí a gente critica, né? Porque quando a gente não consegue fazer, a gente critica quem está fazendo certo, pelo menos em uma parte que a gente tem deficiência. Se nós queremos ver o corpo de Cristo crescer, a gente vai ter que dar as mãos aqui hoje e parar de terceirizar a responsabilidade somente para uma pessoa dentro da igreja, ou sempre apontar quem está do nosso lado. Ele vai fazer, ele vai fazer. Nós somos uma igreja e nós já recebemos o amor de Deus na nossa vida, e como fruto deste amor que está em nossos corações, a gente pode olhar para esse irmão, para esse irmão, para esse irmão, para esse irmão, para esse irmão e dizer: é o meu irmão. Isso é a comunhão na igreja. Vamos lá, vamos definir o que é comunhão. Significado de comunhão no Novo Testamento. Nós temos alguns fundamentos que têm que ser entendidos quando se fala do que é a comunhão na igreja. Vai além da associação de pessoas ou de companheirismo. É muito mais do que isso. Porque companheirismo, tem muita gente que nem é crente e vive companheiro de muita gente. É mais do que isso, é muito mais do que isso. Não é somente ter amizade, formar em sociedade, comunidade dentro da igreja. Temos 4 destaques a respeito do que é a comunhão. Primeiro, ela vem da salvação. Então a verdadeira comunhão só pode existir na vida daquele que já foi salvo. É o resultado da salvação. A comunhão não nos dá a salvação, ela é resultado do crente salvo. Porque tem gente que, porque expressa alguma atitude de comunhão, pensa que isso está garantindo a sua salvação. Não, a comunhão não gera a salvação. A comunhão é resultado da salvação. Quem me entende diz amém. Em segundo lugar, nós temos a comunhão do e no Espírito. Presta atenção, há uma diferença. Do Espírito porque vem dele, vem do Espírito Santo. No Espírito porque a gente permanece com o Espírito. Então essa comunhão existe porque nós já recebemos o Espírito, ele comunica este amor de Deus a nós, e também nós permanecemos nele. Então enquanto nós estamos no Espírito, nós também teremos a comunhão de Deus. De maneira também que eu poderia dizer de outra forma para vocês, que quando a gente perde a comunhão, a gente também perde o Espírito Santo. Porque se é o Espírito que comunica a comunhão, então onde não tiver comunhão, é um sinal que não tem o Espírito Santo. Uma igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus vai agir em comunhão, vai ter unidade, vai ter amor, vai ter preocupação com o próximo. Não é só piruleta, cambalhota, aviãozinho, mistério para lá e para cá. Oh meu Deus, a gente tem que sair daqui hoje entendendo o que é comunhão. A gente tem que sair daqui hoje entendendo o que é a comunhão de Deus no meio do povo de Deus. Essa comunhão, ela vem do Espírito e estará sobre aqueles que estão no Espírito. Em terceiro lugar, há uma comunhão gerada pela fé. E quando falamos de fé, nós estamos falando de fundamento cristão. Não somente da fé do acreditar. Pastor, eu tenho muita fé. Este é um outro aspecto da fé. Eu estou falando da fé que fundamenta as bases cristãs da igreja. Nós temos o mesmo entendimento, porque estamos instruídos na mesma palavra, na mesma verdade. Temos comunhão no nosso entendimento. Então onde não tiver a palavra de Deus, dificilmente vai ter a comunhão corretamente, como ela deve ser. E em quarto lugar, a comunhão dos crentes entre si e a comunhão com Cristo. Nós até já tocamos nesse assunto em outras aulas, mas estamos repetindo, porque é importante falar sobre isso. Esta comunhão acontece em 2 aspectos. No aspecto que eu denomino como aspecto horizontal, que é a comunhão que temos de uns para com os outros, com nossos irmãos. Eu diria até que é o aspecto visível da comunhão, porque comunhão com Deus, ela é invisível. A comunhão vertical que nós temos entre nós e Deus, ela é invisível. Mas eu penso também que esta comunhão que nós temos com Deus, apesar dela ser invisível, ela se manifesta de forma visível quando nós amamos o nosso irmão. João vai dizer na sua epístola: como nós diremos que amamos a Deus, que nós não vemos, se nós não amarmos o nosso irmão que vemos? Porque é assim que eu estou expressando o amor que já recebi de Deus na minha vida.
Presta atenção, quais são as bases para esta comunhão? Qual é o fundamento principal para esta comunhão? Preste atenção. Já falamos que igreja e a comunhão da igreja não é simplesmente um clube de amigos ou uma associação humana secular. Mas sim, igreja é a comunhão dos redimidos em Cristo. Aqueles que receberam a redenção de Cristo. Esses que foram redimidos por Deus, receberam a redenção, foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, estão na igreja. Logo há uma unidade no Espírito, porque é o mesmo Espírito que está sobre a igreja e que é comunicada pelo vínculo, pela ligação da paz que há entre um crente e outro crente. Esta unidade, ela é conhecida por este vínculo que está ligando a igreja de Jesus Cristo. Esta igreja é o corpo místico de Cristo, é o corpo invisível de Jesus Cristo. E cada crente em Jesus Cristo é membro deste corpo e faz parte desta unidade do Espírito, porque ele também foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. O seu irmão, ele também foi comprado pelo sangue de Jesus. Temos a mesma paternidade, temos o mesmo sangue correndo em nossas veias. Não há diferença entre nós. Ainda falando da comunhão e as bases desta comunhão. Quando falamos de comunhão, falamos de unidade e paz, conforme o texto de Efésios capítulo 4, versículo 3. Como eu disse na introdução desta mensagem, esta comunhão é uma ministração do Espírito Santo de Deus. Não é um esforço que nós fazemos. É claro que há um aspecto da nossa razão em entender o amor de Deus e a responsabilidade da comunhão. É só isso que nós temos que entender. Mas o que nos leva a agir em comunhão não é a nossa decisão, mas é o que está acontecendo dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Então é impossível alguém que tem o Espírito Santo de Deus não viver em comunhão com o seu irmão. Não tem como. Não tem como, porque este Espírito, ele ministra em nós a unidade do corpo, a unidade do mesmo Senhor que servimos, a unidade da fé que acreditamos e compartilhamos, a unidade do batismo que recebemos, a unidade da esperança que temos da vida eterna e a unidade que temos em estar na presença, na adoração de um único, exclusivo, eterno, bendito, glorioso, magnífico Deus. É somente a Ele que nós adoramos, porque já recebemos a graça, a comunicação, a comunhão do Espírito de Deus em nós. Uma igreja que tem o Espírito, ela se move na comunhão, porque o Espírito de Deus promove o amor de Deus. Eu vou dizer para você de novo, não é a nossa intenção de viver em comunhão, mas é o propósito de nós nos deixar ser cheios do Espírito Santo, de tal maneira, de tal intensidade, de tal modo, de uma forma tão grande, que este Espírito vai, não é que ele vai controlar, mas ele vai nos levar a olhar o nosso irmão com compaixão, a olhar o nosso irmão com amor. Cada um dá o que tem. Quem tem o Espírito Santo dá o amor. Não dá para você pedir para uma árvore de laranja dar maçã, ela vai dar só laranja, ela não sabe dar maçã. Não adianta você falar pro espinheiro para ele dar um fruto bom, ele não vai dar, ele só sabe dar espinhos. Um crente que tem o Espírito Santo, ele gera comunhão, ele gera amor, ele participa da unidade, mas também o contrário é verdadeiro. E eu preciso falar para você, um crente que não tem o Espírito Santo, ainda que ele pensa que tenha, se convença que tenha, porque ele fala algumas coisas esquisitas, porque ele entrega algumas coisas esquisitas, aí ele sai dizendo: eu tenho o Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, mas vive na contenda, na confusão, na discórdia, na maledicência, querendo semear contenda, intriga entre irmãos, não se compadecendo daquele que precisa. Não tem nada de Espírito aí não. Onde é Espírito, a paz, a comunhão, a entendimento, a concórdia. Como é que a comunhão vai se expressar? Como nós vamos identificar e perceber que a comunhão está acontecendo? Primeiro, através do amor fraternal. É mais do que um sentimento de irmandade. É mais do que um sentimento que a gente tem de irmão, porque a gente sabe o que é amar um irmão, mas é mais do que isso. Conforme o nosso texto, amor fraternal nos fala de um estado e de uma atitude. Por que estado e atitude? Estado é porque a gente vive nisso, é o modo que a gente vive.
não é somente uma atitude isolada, é um modo de viver e a aplicação daquilo que nós temos. Então, eu tenho e faço. Eu sou um cristão humilde e compassivo. Essa é a expressão do amor fraternal. Aquele que conhece o sentimento comunicado por Jesus Cristo, da simplicidade, da humildade e da compaixão. É isso que Paulo nos fala na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 10. Como deve ser aplicado este amor? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A expressão do amor fraternal é a maneira como nós olhamos o nosso irmão. Paulo está dizendo: olhar para o seu irmão com muito mais honra do que quando você olha para si mesmo. Olhe para o seu irmão com muito mais cuidado, com muito mais zelo, com muito mais consideração do que quando você olha para si mesmo. Até porque o amor verdadeiro é exatamente o oposto do egoísmo e do orgulho. O amor verdadeiro vai nos fazer olhar de maneira diferente para o nosso irmão. E nós temos que entender o que é amar os nossos irmãos na fé, através de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, conforme o texto que nós já lemos, amar o nosso irmão na fé em Cristo é honrá-lo acima dos próprios interesses pessoais. É olhar para o nosso irmão com muito mais importância do que como nós olhamos para nós. Não estou falando que nós vamos fazer aquilo que não nos é possível e aquilo que está além das nossas possibilidades. Eu estou dizendo de forma bem clara, bem simples, para a gente entender que o amor fraternal vai nos fazer priorizar o nosso irmão. Isso é honrá-lo acima dos nossos próprios interesses. E em segundo lugar, esse amor vai se manifestar de forma de nós sermos sinceros, compassivos e afáveis. Sinceridade nos fala de um coração descoberto. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 13. Onde amor não há engano, onde amor não há cuidado algum, não há suspeita algum. É um coração sincero, de olhar para o seu irmão com pureza. Isso é sinceridade. Em segundo lugar, ele fala de ser compassivo, ou seja, olhar com compaixão. Não somente aquele olhar que a gente identifica uma necessidade, mas um olhar daquele que observa, identifica a necessidade e se dispõe de ajudar. Se dispõe de estender as mãos, se dispõe de fazer alguma coisa. Às vezes a gente não consegue fazer, mas a disposição está no nosso coração. Eu estou falando daquilo que está dentro de nós. Nem sempre a gente vai conseguir ajudar todas as pessoas que a gente identifica que precisa, mas o desejo está queimando dentro do nosso coração. Quem me entende, diga glória a Deus. O que eu estou dizendo é que a gente não pode ter aquele olhar de indiferença, como quem diz, passou de lado assim um levita, o sacerdote, sabe, viu o irmão lá ferido, machucado, necessitado e passou assim. Às vezes a gente pode não ajudar, mas o desejo está dentro de nós. Isso é amor fraternal. É a gente até às vezes quase passar mal, de tanta vontade de querer ajudar alguém, mas às vezes a gente não consegue, às vezes não está na nossa possibilidade. Se isso está acontecendo com você, pode glorificar a Deus, porque é um sinal que o amor fraternal de Deus está sendo comunicado no seu coração. E eu digo mais, este amor fraternal, ele é manifestado de forma de ser entranhável em misericórdia para com a necessidade dos outros. Você sabe o que é entranhavelmente? Já sei, pastor, tem a ver com ser estranho, né? Não, é entranhável. É aquilo que está em nossas entranhas. Está dentro, isso está no mais profundo de nós. É o que está no mais íntimo, no mais puro, profundo sentimento que nós podemos ter. Está nas entranhas. Mexe conosco. Olhar para o necessitado, aquilo que eu acabei de falar. De quando a gente não poder ajudar, mas pelo menos a gente sentir o nosso compromisso está dentro de nós. É uma entranhável misericórdia a olhar alguém necessitado, a olhar alguém que precisa. A gente não consiga simplesmente dizer, não é comigo. É comigo. Às vezes eu ajudo quando eu posso, quando eu não posso, eu pelo menos eu oro, eu pelo menos faço alguma coisa, eu pelo menos procuro alguém que possa ajudar. Está dentro de mim esse sentimento de responsabilidade e de comunhão de uns para com os outros, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo, entre a família de Jesus Cristo, entre a comunidade dos salvos, dos redimidos em Cristo, pelo sangue do Cordeiro.
A gente vai estar pronto. A gente vai estar disposto a levar as cargas uns dos outros. Ah, pastor, está difícil levar a minha, o senhor está falando para levar o do outro. Ah, essa parte já não deu certo não, pastor. Mas eu já falei para vocês logo aqui no começo, que a gente honra muito mais o próximo do que a gente mesmo. Isso é amor fraternal. É você se preocupar com o problema do outro. É você não dizer o problema é de cada um, não, o problema é de todos. Paulo vai dizer sobre a explicação do corpo, quando ele diz: se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. É assim que a gente tem que entender. É assim que a gente tem que olhar dentro do corpo de Cristo. Se há alguém precisando, todo o corpo tem que sofrer por causa de uma pessoa dentro do corpo de Cristo. Senão a gente não está sendo corpo. Senão, com todo respeito, a gente está sendo qualquer outra coisa que você quiser chamar, menos igreja de Jesus Cristo. Isso está em nós, e nós nos dispomos a ajudar o nosso irmão. Em segundo lugar, como é que isso se manifesta? Através da unidade. É ser um, conforme Jesus fala em João 17, versículo 21. Ele fala sobre qual é o objetivo de Deus para com a sua igreja: para que sejam um. Um é uma unidade. Um nos fala de indivisibilidade. Você não divide um de forma natural. Quem entende matemática sabe o que eu estou falando. Um é um número que não pode ser dividido de forma natural, ele é indivisível. Isto é o propósito de Deus para a sua igreja. Porque uma igreja se divide porque não tem unidade. O aspecto de uma igreja que se dividiu era uma igreja que não estava em unidade. Porque a igreja que está em unicidade, em unidade, uma igreja una, é uma igreja que não tem como dividir. Está todos entrelaçados, está todos unidos, todos juntos. Ninguém consegue dividir uma igreja que está unida. Se o inimigo encontra oportunidade e brecha para dividir uma igreja, é porque uma igreja ainda não está vivendo em unidade. Em segundo lugar, nós vemos como é que essa unidade acontece. O exemplo que nós temos é do pai e do filho. O nosso exemplo de unidade é entre o pai e o filho. São duas pessoas, mas o propósito é o mesmo. Quando falamos de trindade, nós falamos de três pessoas, mas é um só Deus e é a mesma substância. São três pessoas: o pai não é o filho não é o espírito não é o pai. Cada um é uma pessoa. Você não precisa deixar de ser você mesmo. Você vai continuar a ser você mesmo. O Júlio continua sendo Júlio, Expedito continua sendo Expedito, Eliseu continua sendo Eliseu. A gente continua sendo quem a gente é, mas o nosso modo de pensar é que vai se tornar diferente. Nós teremos um só propósito. É isso que acontece na Trindade. Isso é o que acontece entre o Pai e o Filho. Ambos têm o mesmo propósito. Eles se entendem, eles se compreendem. O pai trabalha em prol dos propósitos do filho, o filho dos propósitos do pai. Na verdade, é um só propósito. Quando o pai queria salvar a humanidade, o filho disse: deixa comigo, eu vou lá. É o mesmo propósito. O pai planeja, o filho consuma, e o Espírito Santo testifica da salvação. É uma triunidade, assim é a igreja. Nós vamos continuar sendo quem a gente é. Você não vai deixar de ser quem você é. Sua personalidade é você mesmo. Isso é intransferível, isso é imutável. Personalidade não se muda. Mas a gente pode conciliar o nosso entendimento. A gente pode conciliar o nosso propósito. E a partir de hoje ter uma só visão. O que é, pastor? É ser igreja de verdade. É ter comunhão. É ter compreensão. É ter compaixão. É ter paciência com o irmão. É estar pronto para estender as mãos ao nosso irmão sempre que ele tiver uma necessidade. Este é o padrão. O pai e o filho com o pai. E nós observamos que esta unidade acontece justamente por causa da presença do Pai e do Filho. Eles serão um, mas serão em nós. Que sejam também eles um em nós. Então a unidade da igreja não é uma unidade exclusiva da igreja, mas é uma unidade da igreja com Jesus. Cristo está inserido nesta unidade. Só existe a verdadeira unidade no seu conceito perfeito do propósito de Deus, quando a unidade da igreja está em conformidade também com a vontade de Deus. E por que tudo isso? Para que isso? Para que unidade?
Para que unicidade? Para que ser uma igreja una? É simples. Jesus responde: para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu penso que uma das maiores pregações da igreja é a comunhão. Não estou desprezando a comunhão que a pregação que a gente tem no púlpito, a explanação bíblica, o ensino ortodoxo da palavra de Deus. Eu estou dizendo para vocês que a comunhão de Deus, a comunhão e a unidade da igreja, ela prega para o mundo, porque o mundo não conhece o amor, mas o mundo conhece o amor quando conhece uma igreja que vive em unidade. Aí a pessoa quer sair do mundo, porque está cansado de viver debaixo do egoísmo, porque está cansado de ser escravo do orgulho, porque está cansado de viver num mundo dividido, onde cada um busca seus próprios interesses. Aí entra na igreja e encontra a mesma coisa. Sem comunhão não há crescimento na igreja. A igreja de Jesus Cristo testifica a salvação. A igreja de Jesus Cristo testifica o evangelho de Jesus Cristo quando ela vive perfeitamente em comunhão. Não vai adiantar a gente morrer de ficar berrando no púlpito, pregando, evangelizando. Se não tivermos unidos em comunhão, não veremos salvação propriamente dita dentro do corpo de Jesus Cristo. É a partir da comunhão. A terceira expressão é a filantropia. Se você pegar essa palavra e traduzir ela literalmente, ela quer dizer amor para com todos. Isso é muito difundido, é muito falado sobre isso nos dias de hoje. Mas em Tito, capítulo 3, versículo 4, nós vamos ver essa palavra com o seu significado na sua raiz, como o amor imensurável de Deus. De modo que, como nós podemos resumir então a filantropia bíblica, que é uma expressão da comunhão, é a manifestação do amor de Deus para com o homem. Isso é a filantropia. É o amor que Deus comunica. Esse amor imensurável, esse amor ágape, incondicional de Deus, ele comunica com a igreja, com o homem. E esta igreja que recebe o amor de Deus, ela também vai expressar este amor. Estamos pegando o exemplo da igreja primitiva, que demonstrava este amor. Fosse na sua festa, conhecida como a festa ágape, a festa do amor, ou no partir do pão, ou no compartilhamento, como nós lemos, aquela igreja compartilhava tudo o que eles tinham, vendiam o que tinham e compartilhavam com a comunidade, porque o viver em comunhão para aquela igreja era a coisa mais importante que eles tinham. Eles não conseguiam mais olhar para si mesmos, eles não conseguiam olhar mais para os seus próprios interesses. A alegria daquela igreja era estar em comunhão uns com os outros. Pastor, o que é que fazia? O que é que promovia isso? É simples, era o amor de Deus sobre eles. O amor de Deus sobre o coração daquela igreja impulsionava aquela igreja a viver em amor. Eu vou repetir o que eu já falei várias vezes nesta mensagem: somente com o amor de Deus em nós poderemos amar verdadeiramente. A expressão do amor e da comunhão na igreja é o significado principal de uma igreja que está debaixo da vontade de Deus. Quarto aspecto, a comunidade. Eles perseveravam na comunhão. E o que é isso? É uma comunhão conhecida porque eles tinham uma causa comum e mesmos interesses. Ninguém se sentia excluído naquela igreja, ninguém. Todas as diferenças sociais e espirituais não eram superiores à fraternidade. Todo mundo é igual na igreja? Todo mundo tem a mesma condição social e econômica na igreja? Todo mundo tem o mesmo patamar espiritual dentro da igreja? Mas naquela igreja ninguém percebia essas diferenças. Ninguém sabia quem era o rico e quem era o pobre. Ninguém sabia quem era o que tinha os 9 dons espirituais e aquele que tinha só um dom. A fraternidade daquela igreja era muito maior do que as diferenças, de maneira que todo mundo conseguia se sentir bem naquela igreja. Não tinha diferença visível, não, as diferenças existiam, mas estavam abaixo da fraternidade. Esse é o nosso objetivo, já falei. A gente vai continuar sendo quem a gente é. A gente não vai deixar de ser quem nós somos. Eu não vou deixar de me chamar Júlio, nem você vai deixar de ser chamado Antônio, José, Maria, Toninha. Cada um vai continuar sendo quem é, mas as diferenças serão vencidas pelo amor de Deus que está em nós. Isso nos equipara, isso nos iguala dentro do corpo de Cristo. Ninguém nota as diferenças, porque o amor de Deus é maior do que tudo. Este amor é a virtude que deve reger os nossos relacionamentos interpessoais.
Onde tem gente tem problema? Porque nós somos diferentes, já falei. Nós temos personalidades diferentes. Tem aquele que é mais tranquilo, tem aquele que é mais aperreado, né? Tem aquele que já é mais comunicativo, mas tem aquele que já é mais calado, não mexe muito comigo, eu fico mais na minha assim. Então. Tem aquele que é mais sorridente, parece que está todo o tempo consultando com o dentista. Mas tem aqueles também que não mostram o dente para ninguém. É só o amor para a gente viver bem. É só com amor. O amor é o que tem que nos reger. É o amor que tem que nos conduzir. Pastor, mas ela disse isso. É claro, é assim mesmo, nós temos que amar. Pastor, mas é assim mesmo, é normal. Isso faz parte de um relacionamento interpessoal. Vai ter problema. Você ensinou teus filhos a brigar? Quem tem mais de um filho? Quem tem mais de um filho? Você ensinou eles a brigar? Mas de repente eles estão brigando. É coisa de gente. São irmãos, mas de repente é normal. Mas o que rege os irmãos é o amor. Eles estão ali, brigam, se desentendem por causa de um iogurte, por causa de um biscoito, por causa de qualquer coisa ali, porque um quer estar no colo do vô e o outro também quer. Podem brigar, mas de repente estão abraçados, porque o que rege eles é o amor. Então probleminha aqui e ali sempre vai ter, sempre vai ter. De repente você pensa que alguém te olhou torto, de repente você pensa que alguém olhou feio para você. Aí você vai entendendo que é assim que a gente vive no corpo de Cristo. Mas o amor de Deus tem que ser maior, e é esse amor que nos conduz. O amor promove a comunhão. Esse amor nos faz acolher e aceitar o nosso irmão do jeito que ele é. O amor nos faz aceitar as pessoas como elas são. Somos membros do corpo de Jesus Cristo. O que nos conduz, o que nos leva é o amor, não é os nossos próprios interesses. E para a gente fechar com chave de ouro, o papel dos dons na comunhão. Primeiro nós temos que entender que não basta simplesmente a gente manifestar os dons de Deus na nossa vida. Eles têm uma importância no corpo de Cristo? Tem. Há uma importância da comunhão através dos dons espirituais. Mas a comunhão requer decoro e ordem no culto cristão. Não basta simplesmente dizer que nós somos uma igreja onde se manifestam os dons. Os dons devem ser exercidos com ordem e decência. Se houver confusão, desordem, escândalo, não tem nada de Deus aí. A igreja de Corinto manifestava muitos dons, mas era a igreja onde Paulo mais tinha problemas, você sabe disso. Ou igreja bagunçada, ou igreja problemática. Então a verdadeira manifestação promovida pela vontade do Espírito Santo de Deus com os seus dons não vai gerar confusão, não vai gerar intriga, não vai gerar desordem, não vai gerar escândalo. É organizado, não é bagunçado não. Mas as pessoas valorizam tanto aquilo que eles pensam ser o movimento do Espírito Santo. Não importa qual é a bagunça, não importa qual é o tipo da piruleta que o pregador faz, mas se ele achar que ali tem alguma coisa que ele julgue ser uma ação sobrenatural, está no meio, não está nem aí. Isso não promove comunhão na igreja, isso promove divisão, promove dissensão, promove evasão de pessoas. A igreja não ganha nada com isso, a igreja só perde com isso. Qual é o benefício dos dons de Deus? Está aqui, e nós já vamos terminar. Quando é que os dons de Deus são benéficos à igreja? Quando nós entendemos que eles são usados para a comunhão e são recursos essenciais para exortação e edificação. Nós já entendemos o que é exortação. Exortação é fortalecimento. O dom é para fortalecer. Fortalecer a igreja na fé, na comunhão, no entendimento, no ânimo, na motivação. Ao mesmo tempo também que edifica, constrói a igreja, gera fundamento para a igreja, levanta uma igreja. Isso é edificação, é construção. Se não tem fortalecimento, se não tem edificação na igreja, esses dons não estão servindo para nada. O verdadeiro exercício dos dons de Deus na igreja de Deus vão gerar comunhão, gerados pela exortação e também pela edificação. Por isso os crentes têm que buscar os dons, como disse Paulo, com zelo e amor, porque esses dons vão edificar a igreja através da sã doutrina, que é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus seremos conduzidos ao exercício correto e edificante dos dons de Deus na igreja de Deus. A comunhão que temos na Santa Ceia do Senhor, ela nos ilustra todas as vezes que nós participamos. O relacionamento fraternal e espiritual que temos com Deus e os irmãos. Por isso Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão divulgando a minha morte. Estão fazendo memória da minha morte até que eu venha.
Porque Jesus estabeleceu então a Santa Ceia do Senhor até que Ele venha, até a sua volta. Porque a vontade de Cristo é que a sua igreja esteja em comunhão fraternal, espiritual, de uns para com os outros, também com o Pai, até que Jesus Cristo retorne. Que nós possamos aqui nesta noite entender o foco e o alvo da comunhão. A comunhão que temos de uns para com os outros e a comunhão que nós temos com Deus.